Salve, salve, segundo ano. Como é que estão vocês? Espero que todos estejam muito bem, ok? Professor Everaldo de Sociologia. Gente, estamos vivendo, né, atravessando aí um momento bastante complicado. Um momento que envolve aí o estudo de tantas áreas, né? Da ciência médica, da ciência matemática, né? Tem várias estatísticas, curva disso, curva daquilo, sendo analisado. Mas vivemos também um momento de fenômeno social, né? Um momento que está mexendo com vários setores, vários segmentos da sociedade. E onde tem isso, nós já sabemos que a sociologia ela é importantíssima para a gente analisar também essas questões, tá ok? Então é isso que nós queremos ver um pouquinho nessa nesse nosso bate-papo, na verdade, de hoje, tá ok, galera? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria ressaltar com vocês aqui hoje é o seguinte: muito tem se falado nas dificuldades que alguns segmentos, né, da sociedade vão passar e já estão passando, na verdade, né? Trabalhadores autônomos, né? Até trabalhadores formais de empresas que, na verdade, estarão em dificuldade por conta da interrupção das atividades, em função do isolamento social, que muitos também chamam de quarentena. Então, muitos falam das dificuldades que essas pessoas estarão passando, assim como tantas outras coisas que precisam ser, posicionamentos que precisam ser tomados, decisões difíceis que precisam, complicadas, complexas, que precisam ser tomadas e que em muito cabe ao poder público, né? Embora a sociedade civil tenha se organizado numa rede de solidariedade, de forma organizada, coletiva ou até mesmo individual. Mas o fato é que nunca se precisou, talvez tanto, nesses últimos tempos, da ação e da intervenção do poder público nessa situação. Bom, o poder público pode ser considerado aqui o poder público municipal, as cidades, os municípios, fazendo até onde lhe compete é possível fazer, os estados, né, unidades federativas, Bahia, Maranhão, Sergipe, Goiás, né, os estados, federações, né, unidades federativas. Mas também nós temos o grosso da situação mesmo. Na verdade, está cabendo agora a esse estado maior, que é o nosso país, Brasil, né? E o que é o estado mesmo, né? Você tem aí, o que é um estado, né? Um estado é o que corresponde, nós vemos aqui, veja aqui nos slides, corresponde ao conjunto de instituições no campo político, administrativo, que organiza o espaço de um povo ou nação, né? Então, Brasil, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, são estados, né, com suas normas, suas regras estabelecidas, suas leis, suas fronteiras, e isso é o estado. No nosso caso, nós não somos um estado, pelo menos na nossa lei e na prática também, que é dirigido, chefiado, governado por um regime ditatorial, né, onde as coisas devem ser por imposição. Nós somos, na verdade, na nossa lei, né, e em certa medida na prática mesmo, somos um Estado democrático de direito. O que isso quer dizer? Que nós somos uma população que temos deveres e que temos direitos, o direito de se expressar, o direito de eleger aqueles que vão nos representar e também o direito de cobrar desses nossos representantes quando as coisas não estiverem funcionando, dentre outras liberdades que nós temos, que nós vimos lá nos direitos na aula passada, né? No direito do cidadão, direitos civis, políticos e sociais. Ok, gente? Então isso é o Estado, tá bom? E o que é que esse Estado deve fazer então nesse momento? Esse Estado, ele é normalmente alimentado, né, sustentado pelas contribuições do povo que o compõe, né? Então aí vamos lá para o próximo slide, a gente vai entender isso melhor. Bom, qual é a característica principal desse nosso Estado, né? Qual é o regime político desse nosso Estado? Nós somos uma república. Bom, o que é uma república, Everaldo? Que troço é esse? Bom, uma república tem a ver com coisa pública, ou seja, traduzindo de forma bem tranquila aqui, é um governo que é feito para o público. E quem é o público do Brasil? O povo. Resumindo, é isso aí. Uma república é um sistema de governo
onde a atuação dos governantes, do poder público, do Estado, deve ser em função de servir do bem-estar do povo, para o povo. E entre nós também funciona isso. Quando a gente fala assim, um espírito republicano, uma ação republicana, o que é isso? É quando você pensa no público, no coletivo. Por que você não pode, por exemplo, estragar a cadeira da escola? Mas não é do governo? Não, não é do governo, não é de graça, é público. Aquela cadeira está ali porque houve a contribuição, o trabalho, os impostos de todas as pessoas, todos os brasileiros. Então, aquela cadeira, na verdade, ela é um bem público. Por isso que você não pode destruir. Se você destruir, você vai estar sendo antirrepublicano. Você está destruindo uma cadeira que não é só sua. Ela deve servir a você, mas ela também é minha e eu não quero que você quebre. Porque isso não é republicano. Né? Então, bem simples assim, isso é república. No âmbito maior das coisas, o nosso governo deve atuar em favor do bem-estar do povo, do público. Então, os impostos que nós pagamos, eles normalmente compõem algo que nós chamamos o Tesouro Nacional. Esse Tesouro Nacional é composto pelos impostos que nós pagamos e num momento como esse de crise, né, esse Tesouro Nacional, uma boa parte dele deve servir agora para socorrer e para o bem-estar das pessoas que compõem a nossa república, tá bom? Então o Estado, toda essa máquina administrativa, deve agora saber usar de forma responsável, mas também de forma generosa, de forma republicana, né, esse dinheiro para poder socorrer, assistir as pessoas, que será um tempo, né, esperamos em Deus que seja um tempo provisório, para que as pessoas não pereçam, né, não passem tantas dificuldades e que a gente possa, no momento, né, lá na frente, respirar, né, e aí voltar a trabalhar as atividades, e aí o Tesouro Nacional já não estará tanto sendo usado para assistir as pessoas, mas agora estará sendo recomposto novamente os impostos na medida em que as atividades produtivas voltarem a todo vapor. Tá bom, gente? É claro que esse Tesouro Nacional tem que ser usado com muita responsabilidade, porque se ele se esvaziar de vez, isso implica também na questão da política internacional. Algumas empresas não vão querer investir no Brasil, porque se o país quebrar, a empresa também quebra, então tem que ser todo um manejo econômico de grandes dimensões, né, mas que com boa vontade, com espírito republicano, pode ser feito sim nesse momento e deve ser feito para socorrer, pelo menos no meu entendimento, o povo brasileiro. Ok, galera? Mais ou menos isso aí. E, por fim, eu queria falar o seguinte, que esse Estado nosso, em grande parte, ele é composto por aquilo que nós chamamos de poderes da República ou poderes republicanos, né? Quem são esses poderes? Executivo, legislativo, judiciário, né? Que na verdade, de forma bem rápida aqui, para não ficar muito longo o nosso vídeo, o poder legislativo, basicamente a função dele é elaborar as leis, né? Todas as leis. Por isso que a gente diz que o voto mais importante é o voto que a gente dá principalmente para os legisladores federais, deputados e senadores, né? Aí temos os legisladores estaduais que são importantes também, os deputados estaduais e os legisladores municipais que são os vereadores. Essas pessoas são responsáveis por elaborar as leis e fiscalizar o que o executivo está fazendo. O judiciário, né, que está ligado aí à justiça, ele não elabora as leis, ele faz o que? Ele faz as leis, né? E ele julga os conflitos, ele faz valer a nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal, tá bom? Principalmente o STF. E o Executivo, que é o poder que ele executa as leis, tá bom? Tudo que é decidido pelo Legislativo, o Executivo põe em prática. Tudo em favor do bem-estar do povo. Isso é pelo menos deve ser assim. Claro que há desvios, há corrupção, a nossa república não é perfeita, há muito que melhorar, a gente tem que aprender a votar, uma série de situações, mas enfim, o nosso país ele é assim organizado, pelo menos na nossa lei, em boa parte na prática, e as coisas que a gente precisa, na verdade, melhorando, né, aos pouquinhos. Não começou assim, né, já foi pior, nós melhoramos um pouquinho, às vezes damos um passo à frente, um passo atrás, mas enfim, nós esperamos e temos fé e confiança de que vai saindo essa geração de políticos, a gente tem esperança que vai entrando outra geração melhor, que o nosso país possa avançar um pouquinho mais, tá bom, gente? E aí eu deixo para orientação de estudos para vocês
a leitura do capítulo 8. Lá no capítulo 8 vocês vão ver muito do que eu estou falando aqui, bem detalhado, sabe? A função dos poderes, o que é cidadania, o que é política, o que é Estado. Leia, aproveite que você está sem aula presencial e vai lendo, anotando no seu caderno, para quando a gente voltar, a gente fazer as nossas considerações e discussões na sala de aula. E eu vou encaminhar para vocês aí, tá indo junto para vocês aí as atividades, né? Para vocês irem exercitando aí um texto que vai contextualizar isso que eu estou falando com o momento que o Brasil está vivendo. Tá bom, gente? Desejo para vocês aí saúde, paz e bons estudos, tá ok? Beijão e até mais.